todos os fundos de tijolo estão em queda. Nesse vídeo você vai entender o que está acontecendo e o mais importante, o que fazer para você não perder dinheiro nesse período. Me diga aqui nos comentários, seus fundos de tijolo, eles estão caindo ou eles estão subindo? Enquanto você vai comentando, vou te mostrar a queda de alguns fundos imobiliários, uns grandes e que são considerados bons fundos imobiliários, só para você ter ideia da gravidade. Olha só, XPLG11, desde o começo do ano caindo mais de 7%. Todos os fundos aqui que eu vou te mostrar, vou usar como base apenas a cotação em 2024. VILG11 caindo mais de 16%. BRCA11 caindo quase 10%. HGLG11, olha só, caindo quase 3%. XPML11 caindo quase 7%. VISC11 caindo quase 10%. Se agravou bem aqui no finalzinho, ó, caindo então 9,41%. MALL11 caindo 9,5%. HGBS11 caindo quase 7%. BTLG11 caindo mais de 4%. KNR11 caindo mais de 5%. ALZR11, nosso famoso alzirão, caindo mais de 6%. PVBI11 caindo mais de 13%. JSRE11 caindo quase 14%. Matheus, muita gente me falou que esses fundos são considerados bons. Se eles são bons, por que será que eles estão caindo dessa forma? Cara, se a gente olha até o IFIX, ó, até o IFIX está caindo. Beleza, não está caindo tanto igual esses fundos imobiliários, até porque dentro do IFIX está lotado de fundos imobiliários de papel. Mas veja, ó, desde a sua máxima aqui em 2024, ele vem caindo mais de 3%. Então, logicamente, alguma coisa está acontecendo para derrubar todos esses fundos imobiliários aqui de tijolo, e não apenas esses. Vários outros fundos de tijolo estão caindo. Um tempo atrás, eu gravei esse vídeo aqui, ó, deixa eu marcar. Eu gravei esse vídeo aqui dizendo, gente, vai começar uma crise nos fundos imobiliários. Quem me acompanha já sabia o que ia acontecer, está aproveitando boas oportunidades. Mas nesse período aqui, ó, não era tão evidente, até porque os fundos imobiliários não estavam caindo tanto. Mas de 2 semanas para cá, eles começaram a cair mais ainda. Então, muita gente está se perguntando, o que está acontecendo com os fundos imobiliários? Eles ainda são bons investimentos? Nesse vídeo vou te explicar tudo a respeito disso. Mas antes, esse aqui é o meu canal, ó. Falo tudo a respeito de fundos imobiliários, fundos bons, fundos baratos, para aproveitar a oportunidade. Então, se você não quiser perder mais nenhum vídeo como esse, se inscreva no canal, ative as notificações para você não perder mais aqui nenhum vídeo. Bem, vamos aqui então sem enrolação para te mostrar os motivos, os principais motivos que fazem os fundos imobiliários de tijolos caírem. Então, vamos lá, entenda a queda dos fundos de tijolo. Para um fundo cair, precisa acontecer basicamente 2 grandes coisas. Ou problemas no fundo imobiliário, no próprio fundo imobiliário, ou algo na economia de forma geral. Vamos começar por problemas no fundo imobiliário. O que faz um fundo imobiliário cair? Temos aqui, ó, aumento de vacância, ou seja, mais imóveis desocupados, aumento de inadimplência, ou seja, algum inquilino que não está pagando, problema em algum imóvel, por exemplo, o imóvel pegou fogo, o imóvel foi inundado, ou algo assim do tipo. Algo também que pode acontecer, algum erro da gestão, como por exemplo, vender imóvel bom, comprar imóvel ruim, e isso tem muita gestora fazendo hoje em dia, infelizmente, mas vamos lá. Outro problema de um fundo imobiliário, resultados financeiros menores. Por exemplo, aquele fundo imobiliário, ele possui imóveis não tão bons assim. Tem que fazer o que para segurar aquele inquilino? Tem que dar desconto, tem que fazer alguma gracinha ali, e isso acaba diminuindo os resultados do fundo. Outra coisa também que pode diminuir o resultado do fundo, mas não é um problema em si, é quando ele vende algum imóvel, fica distribuindo aquele ganho de capital, e depois quando aquele ganho de capital acaba, né, aquele não recorrente acaba, ele reduz os rendimentos. Isso acaba impactando diretamente na rentabilidade do fundo. Mas veja, olha só, aumento de vacância, tudo isso acaba impactando em quê? Acaba impactando nos rendimentos. Se isso aqui acontece, a tendência é a redução dos rendimentos do fundo imobiliário. Se o rendimento diminui, o que acontece com a cotação? A cotação também cai, porque logicamente a cotação sempre vai seguir o lucro do fundo imobiliário. Ah, Matheus, eu pensei que isso acontecesse só em ações. Não é verdade. Em fundos imobiliários acontece a mesma coisa. Todo mundo quer receber sua renda mensal. Se você quer receber sua renda mensal, você quer receber uma boa renda. Então, se aquele fundo reduz o rendimento, é porque
alguma coisa aconteceu. E quando alguma coisa acontece, como tem muito novato aí em fundos imobiliários, muitos deles acabam vendendo. Se ocorre muita venda, aquele fundo imobiliário perde valor de mercado, ou seja, a cotação cai. Mas beleza, isso aqui é o que derruba um fundo imobiliário em específico. Estamos vendo o quê? Uma queda generalizada. Então, algo aconteceu na economia em geral. E aqui temos 3 alternativas: inflação alta, taxa Selic alta e taxa de juros dos Estados Unidos alta. Ah, Matheus, mas o que isso tem a ver com fundos imobiliários? Qual é a relação entre esses 3? Cara, esses 3 têm impacto direto não somente na economia do Brasil, mas também nos fundos imobiliários, e todos eles estão interligados. Beleza, inflação alta. O que ocasiona a inflação alta? Risco fiscal, questão de oferta e demanda. Quando a demanda é muito maior do que a oferta, a inflação sobe. Desvalorização do real. Tudo isso aqui colabora para o aumento da inflação, que é esse aumento generalizado de preço das coisas e dos serviços. Temos também a taxa Selic alta. A taxa Selic alta também derruba os fundos imobiliários de tijolo. Mas o que é a taxa Selic? Para que ela é usada? Bem, a taxa Selic é a taxa básica de juros da economia brasileira. Ela é usada, a princípio, para controlar a inflação de demanda. Porque, por exemplo, ela aumenta juros de empréstimo, juros de financiamento, e isso acaba diminuindo a demanda, o que logicamente cria ali, tenta criar um certo equilíbrio entre oferta e demanda para os preços já baixarem. Outra questão também que vem acontecendo é ela oferecer um prêmio de risco frente aos juros americanos, ou seja, frente aos juros dos Estados Unidos. Então veja, tudo isso aqui tem ligação direta. Taxa Selic alta, se ela está alta, é para controlar a inflação e para dar esse prêmio de risco frente aos juros norte-americanos. Então, a taxa de juros dos Estados Unidos acaba influenciando também diretamente a nossa taxa e, logicamente, a nossa vida e os nossos investimentos. Mas por que a taxa de juros dos Estados Unidos está alta? Justamente por causa da inflação. A inflação lá está alta. Se a inflação lá está alta, não tem como a gente abaixar a taxa de juros. Porque pensa, a taxa de juros lá está entre 5,25% e 5,50%. Beleza, a nossa taxa de juros está mais ou menos ali em 10%. Se a gente diminui e coloca a nossa taxa Selic em 6%, 7%, o que acontece? Muita gente vai tirar o investimento do Brasil e vai colocar o investimento em dólar. O dólar valoriza, o dólar sobe, o real desvaloriza. Isso aumenta o quê? Isso aumenta a nossa inflação. Agora que você já entendeu tudo isso, vamos ver aqui o que está acontecendo nesse momento com a economia. Cara, tudo isso aqui está acontecendo. Por isso que esses fundos imobiliários de tijolo estão caindo, porque tudo isso aqui está acontecendo. Vamos passar aqui, ó. Temos o Boletim Focus, a expectativa do mercado. Esse relatório aqui é publicado de forma semanal, mas olha só, o mercado esperava uma inflação em 3,76% em 2024. Quando eu falo aqui inflação, estou usando o IPCA, que é o Índice Oficial de Inflação aqui no Brasil. Depois de um tempo, olha só, 3,88%. E agora, 3,9%, e a expectativa é uma inflação ainda maior do que isso aqui. Vamos acompanhando as novas publicações do Boletim Focus. Beleza, como a inflação está maior, o que acontece com a taxa Selic? Ela também continua alta. O mercado esperava finalizar o ano de 2024 a 9,75% e agora 10,25%. Isso não somente em 2024. Se a gente for 2025, ó, a mesma coisa. Inflação maior, pelo menos em expectativa, em uma taxa Selic também maior. Beleza, então temos inflação alta, taxa Selic alta. Duas coisas que colaboram para a queda do fundo de tijolo. Por que isso acontece? Porque com a taxa Selic alta e com a inflação alta, investimentos de renda fixa tendem a pagar um pouco mais. Por exemplo, aqui, ó, eu entrei aqui no site do Tesouro Direto, vamos pegar aqui o Tesouro IPCA 2029. Cara, tá pagando IPCA mais 6,42%. Ontem, quando eu estava dando uma olhada, estava pagando quase 6,5%. Cara, isso aqui é uma rentabilidade de um fundo de papel high grade. E isso chama a atenção de muito investidor. Então o pessoal prefere investir em renda fixa pagando muito do que investir em fundo de tijolo pagando seus 8%, seus 7% aí de rendimento ao ano. Muita gente faz o quê? Vai lá, vende os fundos imobiliários. Como tem muita gente vendendo, a cotação cai. Mas beleza, então a gente viu que dois daqueles fatores estão acontecendo. Outra coisa, o dólar está subindo, olha só. Um tempo atrás, um mês atrás, estava em 5,13. Chegou a ficar em R$ 5,10. Temos então a alta, ó,
de mais de 5%, ou seja, o real está desvalorizando frente ao dólar. Temos aqui também, olha só, a taxa de juros nos Estados Unidos, que é a maior nos últimos 24 anos. A última vez que a taxa de juros lá chegou a 5,5% foi em janeiro de 2001. Desde então, a taxa deles nunca ficou dessa forma e agora ficou em 5,5%. Então, temos aqui, deixa eu voltar aqui, inflação no Brasil alta, taxa Selic alta, taxa de juros norte-americanos alta. E isso torna outros tipos de investimento mais atrativo do que fundo imobiliário de tijolo. Beleza, se a gente olhar algum fundo, pode estar acontecendo alguma coisa em relação a isso. Por exemplo aqui, vacância, por exemplo aqui, inadimplência. Dou exemplo, XPLG11. Teve um inquilino que entrou em recuperação judicial, ou seja, está falindo. Ele vai provavelmente aumentar a vacância, ele aumentou a inadimplência, isso acaba impactando os resultados do fundo, mas aquele fundo ele continua com aquele imóvel. Não foi um problema que aconteceu com o imóvel, foi apenas um inquilino que basicamente está saindo, mas ele pode prospectar outros inquilinos. Alguns outros fundos imobiliários aconteceram que, na minha opinião, eu considero erro de gestão. Outra coisa, o fundo imobiliário fazer dívidas muito altas. Se a gestão faz dívida muito alta no fundo imobiliário, isso logicamente vai acabar impactando nos resultados financeiros do fundo imobiliário. E isso pode acabar reduzindo os rendimentos. Então, assim, você entendeu o que está acontecendo com o fundo de tijolo no geral. Você entendeu isso aqui no geral. Agora, eu olhei particularmente todos esses fundos aqui, Todos esses aqui que eu mostrei no começo do vídeo, todos esses aqui, eu analisei um por um e particularmente não vi nada acontecendo demais com o fundo. Apenas uma questão de ciclo econômico. Tem um probleminha ou outro, mas nada que, na minha opinião, vai impactar a longo prazo. Então temos aí uma excelente oportunidade, cara, realmente uma excelente oportunidade para a gente comprar fundos imobiliários de tijolo baratos. Cara, é sempre assim. Caiu, continua com bons fundamentos, você pode ver que a maioria desses fundos não foi porque aconteceu um problema em específico nele, foi por causa da economia. Quando a inflação cair, quando a taxa de juros cair, esses fundos aqui, a tendência é eles subirem. Porque quando a taxa Selic cai, quando a inflação cai, muita gente tira os seus investimentos em renda fixa e acaba investindo em fundos imobiliários, principalmente fundos imobiliários de tijolo. Então a minha dica é, vá aproveitando, pegue os fundos de tijolo que você possui ou que você quer entrar, dê uma analisada, vê se vale a pena, porque assim, tá barato, beleza, tá muito barato nesse momento, até mesmo a HGLG11 está caindo, mas assim, pode ser que um fundo imobiliário ou outro não faça sentido na sua estratégia de investimento, então saiba muito bem onde colocar o seu dinheiro, principalmente nesses mercados de baixa. Quero saber de você, nesse momento você está comprando fundos imobiliários ou você está esperando cair um pouco mais? Comenta aí sua participação, é muito importante aqui para o canal, vamos trocar essa ideia. Fico por aqui, nos vemos então no próximo vídeo.